Irmãos, vamos abrir a palavra em Colossenses capítulo 3, e hoje nós vamos falar sobre o tema submissão e amor. É um tema que hoje em dia é um tanto quanto delicado, né? Para o contexto de hoje, com tantas influências, né, que vão moldando nossa cultura. E acaba que é um assunto que, quando você vai ensinar, a gente tem que ser o mais claro possível, para não sermos mal interpretados. Que Deus nos dê graça aqui, que a gente possa compreender. Colossenses 3, versículo 18 e 19, submissão e amor, é o tema de hoje. Obediência. Obediência, para quem está nas libras aí. É parecido com obediência. Então, Colossenses 3,18 diz assim. Estava no texto errado, só um momento. Ok, 3,18 diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Amém. 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 A palavra do Senhor é linda, né? Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Deus, que nós temos de abrir, de ouvir o Senhor, falar conosco. Nos ilumine, Deus, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o apóstolo Paulo diz: esposas, sede submissas ao próprio marido. Então nós vamos falar de um assunto que a Bíblia trata de uma maneira bem simples e direta, mas que, devido às influências que a gente tem na nossa cultura, acaba que ele se tornou um assunto complexo, mas não deveria ser. Certo? Não deveria ser. Porque, como eu disse, a Bíblia trata de uma maneira simples, declara de uma forma direta e simples: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Aqui, se eu só lesse, eu já poderia explicar muita coisa. Mas o entendimento do que significa submissão, especialmente em nossos dias, é a razão porque há muito debate hoje e controvérsia sobre a aplicabilidade desse texto aqui para os nossos dias. Certo? Algumas pessoas, existe um debate na teologia entre grupos complementaristas e igualitaristas. Os complementaristas, eles dizem o seguinte: Deus criou homem e mulher, basicamente, né? Deus criou homem e mulher para que um complemente o outro. Isso é complementarismo, por isso que tem esse nome, complementarismo. Certo? Então, no complementarismo, diz que Deus também estabeleceu papéis distintos para o homem e a mulher. Porque nos papéis distintos de cada um, eles vão se complementar. Mas os igualitaristas, eles dizem o seguinte: homem e mulher foram criados iguais, inclusive podendo exercer as mesmas funções, os mesmos papéis. Então, a ideia de submissão vai ter uma outra conotação, né? Um outro significado dentro do contexto do igualitarismo. Isso, existem muitos cristãos que defendem o igualitarismo, né? E muitos cristãos defendendo o complementarismo. Eu diria, né? Eu não sou IBGE, mas eu diria que tem crescido muito adeptos do igualitarismo, que defendem, dentre várias coisas, né? Defende igualdade de gênero, defende os mesmos direitos, os mesmos deveres, a execução dos mesmos papéis, mesmas funções. E daí você tem a aplicabilidade disso, né? Varia de igreja para igreja. Tem igreja que, por exemplo, tem pastoras, por entender que pastoras, que mulheres também podem exercer autoridade na igreja. Né? Existem
mulheres que exercem posições de lideranças das mais diversas na igreja, por questões assim também, por aplicabilidade do igualitarismo. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu não vou entrar no tema de igualitarismo e complementarismo, mas o que eu vou dizer aqui, tudo que eu vou dizer aqui, basicamente vai entrar no complementarismo. Porque é como eu creio que a Bíblia declara, de uma forma bem simples e direta, que Deus criou homem e mulher iguais em dignidade, iguais, ambos à imagem de Deus, porém Deus estabeleceu papéis diferentes. E isso não é nenhum problema, certo? Mas para nossos dias hoje é um problema, né? Então conta-se que um marido foi reclamar com o pastor, né? O marido chegou para o pastor e disse: olha, pastor, minha esposa não é submissa. Eu pelejo, mas minha esposa não é submissa. Aí o pastor perguntou para ele: mas o que é submissa? Como assim sua esposa não é submissa? Você sabe o que é submissão? Ele disse: eu sei. Quando eu digo para minha esposa, pinte a casa de preto, ela tem que pintar a casa de preto. Isso é submissão. Né? Isso é submissão. Pinta a casa de preto, ela tem logo que... Ela vai procurando o pincel, o rolo. Não é isso? Para outros, submissão é a total passividade da esposa. A esposa, ela não faz nada, basicamente. O marido toma todas as decisões sem consultá-la, sem levar em conta as suas necessidades e os seus desejos. O marido determina sobre o uso do dinheiro, onde a família vai morar, se ele vai conseguir um novo emprego, se vão comprar um carro novo. É tudo o marido que vai decidir, a esposa só diz. Aí eu conversei eu acho que eu contei isso, eu estava conversando com o irmão, que estava se reunindo para orar com o irmão, e ele disse assim: ore por minha esposa, para que compreenda, né? Porque a gente, daqui a 3 anos, o meu plano é a gente viajar para outro país. Então, ore para que minha esposa entenda e queira ir. Né? Aí a minha oração foi diferente, né? Para que os dois entendam o papel de cada um. Mas algumas pessoas pensam o seguinte, que submissão é isso: a mulher, ela não fala nada, não decide nada, o marido é quem vai guiando tudo e a esposa tem que simplesmente entender. Outros ainda entendem que submissão fala sobre a função da mulher de cuidar de tarefas domésticas, como cozinhar, limpar, fazer compras e cuidar dos filhos, enquanto o marido trabalha, paga as contas, assiste o jornal e programas esportivos. Então, as pessoas reduzem muito o conceito de submissão a questões domésticas, né? Sobre o que a mulher tem que fazer, especialmente os homens, a expectativa de muitos homens. Então, para a gente entender o conceito aqui de submissão, conforme o apóstolo Paulo diz aqui, né? Esposas, sede submissas ao próprio marido, eu vou então explicar aqui para os irmãos o que não significa submissão. Eu vou trazer aqui só 4 pontos sobre o que não significa submissão e depois a gente vai tentando compreender aqui o seu significado básico e a prática hoje. Então, primeiro, submissão não significa inferioridade. Submissão não significa inferioridade da mulher. Homens e mulheres foram criados iguais, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Diante do Senhor, todos temos o mesmo valor, a mesma dignidade. Homens e mulheres são iguais. Então, alguns igualitaristas, eu voltei para o assunto, né? Mas alguns igualitaristas falam que os complementaristas dizem que homem e mulher não são iguais. São iguais. Entenda, como pessoa, né? Como humano, em dignidade, em honra perante o Senhor, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Embora eu diga que homem e mulher têm papéis diferentes no plano de Deus, isso não é a mesma coisa de dizer que um é inferior ao outro e que o outro é superior ao outro. Segundo lugar, submissão não significa passividade da mulher, no caso. Passividade seria aceitar as decisões do marido sem concordar,
Ou até mesmo sem tentar influenciar o marido. Então, o marido tomou uma decisão, ou está prestes a tomar uma decisão, mas a esposa não vai dizer nada para não contrariar. Né? Já vi algumas pessoas até dizer assim, olha, quando o seu marido quer fazer algo, seja o que for, você não diz nada, mesmo que você não concorde, não diga nada não para não ofendê-lo, para ele não se sentir contrariado, triste, desapontado. Não diga nada não. Certo? Agora, que tipo de relacionamento é esse que um casal tem que um não possa dizer ser realista um com o outro, né? Isso não é um bom relacionamento, onde um não pode ser verdadeiro com o outro. No casamento, os cônjuges têm como preocupação agradar-se mutuamente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33, ele diz que o marido cuida em como agradar a sua esposa e a esposa cuida em como agradar o marido. Então a preocupação de um casal é o quê? Agradar o outro. Um procurando agradar o outro. Se Deus espera disso de uma relação, de um casamento, passividade não entra em jogo. Porque os dois devem comunicar-se. Ambos devem ser ativos na busca por agradar um ao outro. Então, ficar calado numa relação não é a melhor solução. Até rimou, né? Terceiro, o que não significa submissão? Incapacidade da mulher ou fraqueza. Então, algumas pessoas dizem o seguinte, então a mulher deve... Eu vi uma pessoa escrevendo assim, a mulher deve ser submissa porque a mulher ela é fraca e o homem é forte. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Embora a Bíblia declare sobre a fragilidade da esposa, e o marido deve cuidar dela, mas a Bíblia não diz que o homem deve... que a mulher deve ser submissa ao marido, porque ela é frágil. Não diz isso. Certo? Alguns são contra a ideia da submissão feminina justamente porque entendem que isso não só inferioriza a mulher, mas faz com que a mulher seja incapaz de exercer liderança. Então a pessoa pensa o seguinte, a mulher deve ser submissa porque ela não tem capacidade de exercer liderança. E isso não é verdade. Falar que mulheres não têm capacidade de exercer liderança não é verdade. Eu conheço muitas mulheres que exercem lideranças em empresa, em escolas. Né? Boa parte da minha vida, a liderança nas escolas em que eu estudei eram mulheres. Né? E apesar dos castigos que eu tomei, boa parte delas eram boas líderes. Então, dizer que a mulher deve ser submissa não quer dizer que ela não tenha a capacidade de exercer liderança. Não é isso que está em jogo. Não é essa a questão. Mulheres podem ter capacidade de liderança. Né? Inclusive capacidade de liderar a sua casa. Quantas mulheres, por exemplo, que não têm um marido? Que são viúvas? Né? É só ela e os filhos. E exerce a liderança do seu lar, financeira, proteção. Muitas coisas que se esperava de um marido e ela está lá batalhando sozinha. Então, a submissão não quer dizer que a mulher ela não tenha capacidade de liderança, inclusive do seu lar. Mas quer dizer que não é para ela. O papel, embora tenha muitos casos assim, esse não é o ideal de Deus. Espera-se que o homem tome a iniciativa de cuidar, de exercer a liderança do seu lar. Então, não está se referindo à incapacidade ou fraqueza da mulher. Em quarto lugar, o que não significa submissão? Não significa dependência. Dependência do marido. Veja só, é óbvio, é quase contraditório, né? Eu acredito que o homem depende da mulher e a mulher depende do homem no casamento. Há uma relação de interdependência no casamento. Certo?
Então, mulheres dependem dos seus maridos, mas também os maridos dependem de suas esposas. Mulheres não devem depender de seu marido, o ponto é o seguinte, as mulheres não devem depender de seu marido a tal ponto de fazer qualquer coisa que eles querem, mesmo se for contra a vontade de Deus, porque eu dependo do meu marido. Né? Então, mesmo que o marido queira fazer algo que é contra a vontade de Deus, eu vou fazer porque eu dependo dele. Né? Realizar a vontade de Cristo tem que estar em primeiro lugar na vida de uma mulher cristã. Especialmente quando o seu marido não deseja fazer a vontade de Deus. Então, sempre que a mulher precisa escolher entre os dois, entre seguir a Deus e seguir a orientação do seu esposo, aí não tem o que discutir. Né? Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas o que significa submissão? Então, ser submissa, a palavra submissão, significa literalmente estar abaixo de outra autoridade, ou debaixo de outra autoridade. Isso significa a palavra submissão. Em alguns contextos, a palavra submissão aparece como obediência. Especialmente quando se fala, por exemplo, da relação dos filhos com os pais. Filhos, obedecei a vossos pais. É a mesma palavra, submissão, mas a ideia ali é de obediência aos pais. No caso das esposas, o apóstolo Paulo diz que elas devem estar debaixo da autoridade de seus maridos. Meus irmãos, isso aqui é contracultural. Isso vai contra a nossa cultura, certo? Não é? Vai contra totalmente o que é dito hoje em dia. Então tem que ser muito crente para seguir a orientação da palavra de Deus. Certo? Então, no caso das esposas, Paulo está dizendo que elas devem estar debaixo da autoridade de seus maridos. E rapidamente, quando a gente pensa em mulher embaixo da autoridade do marido, a gente já pensa numa hierarquia, em que o marido está em primeiro lugar, e segundo, a esposa. Então, eu acredito que nós não devemos pensar dessa forma, em forma de hierarquia. Deixa eu perguntar para vocês. Eu gosto sempre de exemplificar assim, né? Existe uma hierarquia na Trindade? Às vezes a gente pensa que há uma hierarquia na Trindade. Por exemplo, a ordem que a gente fala da Trindade é como? Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente acaba categorizando em ordem de importância ou em ordem hierárquica. Em primeiro lugar está o Pai, em segundo lugar o Filho, em terceiro lugar o Espírito. Só que a gente sabe que na Trindade não tem isso. A Trindade é o único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu poderia falar Espírito Santo, Filho e o Pai. Porque a ordem não altera nada em relação à Trindade. Certo? O Pai é tão poderoso quanto o Filho. Tem os mesmos atributos do Filho. O Filho tem os mesmos atributos do Espírito. O Espírito tem o mesmo poder e os mesmos atributos do Pai. Não é? Então é assim que funciona na Trindade. Aí eu pergunto a vocês, o Senhor Jesus, ele veio em submissão ao Pai, viveu nesse mundo, realizou prodígios e sinais entre os seus discípulos, entre as multidões que o seguiam, e fazia isso submisso ao Espírito Santo. O Senhor Jesus é inferior ao Espírito? Não. Né? Então, no plano de Deus, as 3 pessoas da Trindade, elas exercem papéis distintos na salvação e na história da humanidade. Então, o que muitas pessoas dizem é que a submissão, a ideia de submissão que os cristãos falam, diminui a mulher, rebaixa a mulher, inferioriza a mulher, porque coloca uma hierarquia dentro do lar. O homem está em primeiro lugar, depois a mulher.
nós não estamos falando de hierarquia. Cada um com seu papel dentro da família, até mesmo da igreja. Submissão não diminui a mulher em nada, como não diminui o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano deles da Trindade. Segundo lugar, submissão significa que a esposa serve ao marido em sua liderança da família. A esposa serve ao seu marido em sua liderança da família, enquanto o marido serve em liderança. Eu pensei em falar mais sobre esse aspecto, né? Mas vale mencionar aqui. Tanto a submissão da esposa ao marido, como o amor do marido à esposa, são formas de serviço mútuo no casamento. Então, como é que a esposa serve ao seu marido? Submissão. Como é que o marido serve à sua esposa? Amor. Então, nós estamos falando de serviço mútuo, como cada um serve um ao outro. Como cabeça da esposa, o marido exerce liderança piedosa sobre o lar. E liderar é assumir a iniciativa. O pastor John Piper, ele diz que sobre assumir a iniciativa, né? Liderar, assumir a iniciativa, ele diz que costuma perguntar aos casais assim, quem é que diz, nesse casamento de vocês, quem é que diz, vamos fazer alguma coisa com mais frequência? Tipo assim, quem é que fala, no seu casamento, quem é que fala, quem costuma falar, vamos ao cinema, vamos passear, vamos comer uma coxinha, vamos tomar um sorvete no shopping, vamos caminhar no parque da criança? No seu casamento, quem toma essa iniciativa? Então, ele diz, o pastor John Piper, que como líderes, os homens devem tomar iniciativa em seu lar. Inclusive para essas questões. E ele ilustra. Vamos sair para comer? Vamos tentar organizar as nossas finanças? Vamos para a igreja no próximo domingo? Quem tem que tomar essa iniciativa? Como líderes do lar, é o marido. A esposa pode tomar essa iniciativa? Pode. Não é não? E muitas vezes acontece isso. Quem chama para ir para o shopping? A esposa. Quem chama para tomar um sorvete? A esposa. Quem chama para caminhar no açude de velho, sentir o fedor de lá? A esposa. Não é isso? É isso? A esposa pode tomar iniciativas assim? Pode. E pode tomar, inclusive, outras iniciativas. Mas quando é mais a esposa que tem essa iniciativa, tem um problema no homem. Como líder do lar, o homem é que tem que tomar a iniciativa de, inclusive, dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos cuidar das nossas finanças, vamos apertar um pouquinho o cinto aqui do dinheiro de casa, para que a gente possa planejar melhor o que a gente pretende fazer. Vamos pensar sobre vender aquele item para que a gente possa ter mais dinheiro para aquele outro negócio. Né? Enfim, o homem que tem que ter essa iniciativa no seu lar. Como eu disse, a submissão não significa que a esposa fica calada e apenas faz o que o marido quer. Ambos podem e devem tomar decisões importantes juntos. Mas aí é que está. Como o homem é o líder do seu lar, e as irmãs devem entender que o marido ele deve ser capaz de tomar a decisão final. Aí, mais uma vez, citando o pastor John Piper, ele diz que no seu casamento, o princípio é o seguinte: se ele e Noel Piper, a esposa dele, não chegam a um acordo, então prevalece o que ele decidir. Mas isso acontece raramente. Por quê? Ambos conversam, tentam chegar no melhor termo, até que, se não houver questão, ele vai tomar a decisão final. O apóstolo Paulo acrescenta que a submissão ela acontece no Senhor. Né? Então, o versículo 18 diz, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor.
Então, observe que o texto que o que Paulo espera é que as esposas estejam submissas aos seus maridos devido à posição delas em Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês não estão no Senhor? Vocês não são cristãs? Vocês não seguem a Jesus? Então, sejam submissas ao seu marido. Qual é o foco de Paulo em Colossenses? Qual é a figura principal do apóstolo Paulo em Colossenses? Você lembra? Quem é a pessoa principal do livro de Colossenses que Paulo quer destacar? Cristo, Jesus. Jesus acima de tudo. Então ele quer exaltar a pessoa de Jesus e enfatizar a nossa devoção somente a Cristo. E como parte dessa devoção, as esposas têm a Cristo, né? Elas devem ser submissas ao seu marido. Eu estava ouvindo um bate-papo desses de YouTube, né? E era teológico sobre esse tema, né? Era sobre igualitarismo. Voltei ao assunto, né? Enfim. E eu fiquei espantado porque o homem era um doutor em teologia, né? Inclusive, ele é coautor de um livro de teologia dessa grossura, assim. Né? Eu achei o argumento dele assim tão... Né? Ele diz o seguinte, ele diz que não concorda, ele não concorda com tudo que eu estou dizendo aqui, em primeiro lugar, né? Quando eu estou dizendo aqui sobre submissão, ele fala totalmente de outra coisa. Por exemplo, com base em Efésios 5, que lá diz também, né, que as esposas devem ser submissas ao seu marido, ele diz o seguinte: olha, Paulo não está ensinando que as esposas devem se submeter aos seus maridos, pois isso era algo que já acontecia na sociedade da época, ou seja, as esposas já eram submissas aos seus maridos. Então, nas palavras dele, né, Paulo ensina que todos devem ser submissos uns aos outros, porque lá em Efésios 5:21 diz: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí versículo 22, as esposas sejam submissas ao vosso marido, né, no temor do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte, que lá, Efésios, Paulo não está dizendo que as esposas devem ser submissas ao seu marido, mas que tanto a esposa como o marido devem se submeter uns aos outros, como acontece na igreja, nós devemos nos submeter uns aos outros. Então, o igualitarismo, eles defendem que no casamento a liderança é mútua, a submissão é mútua e tudo é mútuo. Os dois são líderes. Eu fico imaginando na igreja, né? Todos são submissos uns aos outros, então todo mundo é líder. Eu aprendi uma coisa, quando tudo é tudo, nada é tudo. Certo? Então, se todo mundo é líder, ninguém é líder. Então, tem igrejas hoje que estão fazendo espaço VIP para pessoas importantes. Tem igreja que tem espaço VIP. Então, você entra na igreja, tem uma galeria, um lugarzinho, né? Que é para algumas pessoas VIPs. A outro diz, não, na minha igreja todo mundo é VIP. Não, se todo mundo é VIP, ninguém é VIP. Acabou. Mas não existe isso se tudo é tudo, enfim. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, eu achei o argumento desse doutor assim, muito equivocado, ao dizer que Paulo não ensina que as esposas devem se submeter ao seu marido, porque aquilo já acontecia naquela cultura. O que Paulo ensina é outra coisa, que um se submete ao outro. Isso não faz o menor sentido. Muito menos aqui em Colossenses, que Paulo não deixa dúvidas. E se já acontecia ou não a submissão das esposas ao seu marido, um ponto importante aqui permanece. Qual é? Está lá em cima. Ó. Como convém no Senhor. Quem não é cristão faz algo no Senhor? Não faz. Uma pessoa que não é cristã, ela pode dizer, eu te amo. Mas não é no Senhor. Entende? Não é a mesma coisa de Paulo dizer para uma pessoa crente, sejam submissos ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Então imagine que naquela igreja em Colossos,
tivesse lá mulheres que se tornaram cristãs, mas os seus maridos não. Então você tem na igreja mulheres cristãs que têm maridos não cristãos. Então elas poderiam pensar que não haveria motivo nenhum para elas continuarem seguindo seus maridos. Ora, eu agora me tornei cristã, Cristo me abriu os olhos, agora eu entendo o Evangelho. Meu marido é um traste, ele não é nem crente, eu não preciso seguir o que ele diz, graças a Deus. Aí Paulo diz, graças a Deus não. Sede submissas ao vosso marido, como convém no Senhor. Então aquilo era contracultural. É contracultural hoje. A ordem de Paulo é dada a partir... Eu não sei se eu coloquei isso aí, Natan. Pronto, a ordem de Paulo é dada a partir da nova vida, da nova posição em Cristo. E isso independe de como anda a sociedade e a cultura. Sociedade e cultura variam demais. Tempos atrás, mulheres não usavam calça. A boa parte aqui estão usando calça. Né? Está errado? Existem coisas culturais na sociedade que variam. Mas os valores de Deus não variam. Ou como diz lá no Ceará, não varia. Esposas, sede submissas ao vosso marido como convém no Senhor. Isso é invariável, isso é para todas as épocas. Isso ainda continua vigorando. Então, a primeira exortação de Paulo aqui para as esposas é que sejam submissas ao marido como convém no Senhor. Em segundo lugar, Paulo fala para os maridos: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Obrigado. Abençoado. Te amo, viu, irmão? Agora vamos por mais. Então, eu estava lendo um sermão sobre essa passagem e ele citava um boletim informativo de uma igreja. E olha o que diz um boletim informativo da igreja, né? Tinha um anúncio lá de um evento da Sociedade Feminina. Olha aí, Sociedade Feminina. Então, na reunião da Sociedade Feminina, tinha lá um boletim informativo que dizia assim: na reunião da Sociedade Feminina, muitos artigos interessantes foram sorteados. Cada membro trouxe algo que ele não precisava mais. Muitos membros trouxeram seus maridos. Pegou aí? Pegou a visão? Então, eu acho que foi um ato falho, né? Ela não quis dizer que trouxe os maridos para sortear, porque não prestava. Não precisava mais, né? Foi um ato falho aí, acabou que saiu isso. Mas é verdade que muitas mulheres sofrem em seus casamentos. Isso é a realidade. Então, sempre que se fala sobre submissão feminina, alguém fala ou pensa, e talvez as mulheres aqui pensaram: tudo bem, eu sei que eu devo ser submissa, mas não vai dizer nada em relação aos maridos? Né? Eu já ouvi isso várias vezes. O pastor vai dar uma palestra sobre submissão feminina. Aí vai dizer: mas isso aí também, e os homens? A irmã vai dar uma palestra na sociedade feminina sobre submissão feminina. Aí a outra: mas também o teu marido é legal com tu. Agora, se tu visse o meu, né? Então a gente está sempre pensando, isso é uma coisa geral, né? A gente está sempre pensando no outro, sempre pensando nos deveres dos outros e não nos nossos. É isso? Então, felizmente o apóstolo Paulo antecipou essa pergunta. E vai falar nada do marido. O apóstolo Paulo logo: maridos, a frase nem foi cumprida, né? Esposas sejam submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Alguém vai perguntar a Paulo: mas Paulo, e os maridos? Aí Paulo: maridos, bem rápido. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Então o apóstolo Paulo já antecipa esse questionamento que se tem. Por outro lado, também tem aqueles maridos que se aproveitam da ordem dada às mulheres para serem submissas, para de alguma forma oprimir as mulheres. Então, querendo ou não, isso é uma realidade. Existem maridos nas igrejas que, na verdade, não são cristãos, porque quem comete abuso contra outra pessoa não pode colocar a culpa na teologia.
É que não é crente. Crente não age assim, mas tem maridos que abusam fisicamente, emocionalmente de suas mulheres e dizem: você tem que ser submissa. Não ouviu o que o pastor falou domingo? Submissão. Obedeça. Então, muitos maridos cobram submissão de suas esposas, mas não tratam com amor. E, felizmente, o apóstolo Paulo antecipa isso também. Paulo sabia que muitos poderiam se apegar à ordem da submissão às mulheres para tratar mal as suas esposas, e logo ele oferece uma ordem direta aos maridos: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O padrão, meus irmãos, do amor do marido às esposas é elevado. Quando a gente lê Efésios capítulo 5, os maridos devem seguir o exemplo de Jesus, que amou a sua igreja e se entregou por ela. Como foi que Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela? Se sacrificando por ela, dando a vida por ela, derramando todo o seu sangue pela igreja. Como é que o marido ama a sua esposa? Se entregando por ela, fazendo tudo por ela, entregando a vida por ela. Mas a verdade é que muitos maridos falam que amam suas esposas, mas estão mais preocupados com as suas próprias necessidades do que com as necessidades da sua esposa. E quando a gente lê as Escrituras, o que as Escrituras falam sobre amor, o padrão é elevado. Ah, pastor, mas aí a parte mais difícil fica com a mulher, submeter ao marido. O marido só precisa amar. Oxe, foi fácil para Jesus? Não, Jesus só nos amou. Aí é fácil demais. Só deu a vida por pecadores, miseráveis, que não valia nada. Não é só. Amor é entrega, é sacrifício. Mas eu vou deixar que 1 Coríntios 13 fale para nós o que é o amor. Eu resumi aqui nessas palavras o que 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor. Paulo diz que o amor é paciente, bondoso, abnegado, humilde, terno, altruísta, pacífico, calmo, honroso, justo, verdadeiro, tolerante e dedicado. Isso é o amor. Então, quando a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa, ele tem que pensar em ser uma pessoa paciente. Né? Mas, pastor, o senhor não sabe o que a minha esposa falou. Seja paciente. Mas ontem ela nem esquentou a sopa. Seja bondoso. Mas eu queria assistir o jornal. Seja abnegado. Mas quem estava errado era ela. Seja humilde. Mas ela falou grosso. Seja terno. Seja altruísta. Pacífico. Seja calmo. Mas ela é tão ignorante. Seja calmo. Seja honroso, justo, verdadeiro. Mas ela mentiu para mim. Seja verdadeiro. Mas tem hora que eu não aguento não. Seja tolerante. Ela não merece não, pastor. Seja dedicado. Né? Estou falando mal das esposas não, tá? Estou só antecipando perguntas. Eu tenho certeza que as esposas aqui, os maridos, é só vida mansa. É isso? Mas, quando acontecer alguma coisa, lembre-se disso. Ame sua esposa com paciência, bondade, abnegação, humildade, ternura, altruísmo. Procurando a paz no casamento, calmaria, honra, justiça, verdade, tolerância e dedicação. O que significa tratar a esposa com amargura? Que ele diz: amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Tratar com amargura é tratar de forma áspera, bruta. Então, algumas pessoas, como eu disse, acham que porque a Bíblia ensina a submissão feminina, então pode exigir qualquer coisa da esposa. Não pode. Não pode. Que pode tratar de qualquer jeito. Não pode.
Então, eu fico indignado com maridos que falam de uma forma bruta com suas esposas na frente dos outros. Eu já acho, em casa tem que ser na conversa. Às vezes os ânimos se exaltam. Oh, mas foi tu que pegou meu sabonete. Né? Mas estou em casa. Daqui a pouco estão se abraçando, desculpa. Oh, por que eu falei daquele jeito, né? Mas falar na frente dos outros, eu acho... Falar de uma forma abusada na frente das pessoas, eu acho assim, é expor muito a esposa, sabe? Então, havia algumas situações assim, eu me questionei, poxa, como é que a pessoa... É humilhar a esposa na frente dos outros. E Jesus não nos trata assim, Deus não nos trata assim. Para a gente tratar nossas esposas assim também. Não pode ser assim. Nós não devemos pensar que, porque a esposa deve ser submissa, podemos tratar de qualquer jeito. Jamais. Não é nosso dever, não é nossa obrigação cobrar a submissão. A nossa obrigação é amar a esposa. E não é dever da esposa cobrar amor. Né? Mas ser submissa ao marido. E cada um buscando cumprir o seu dever, sua obrigação. Pelo menos é o ideal, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem que abrir os olhos um do outro, não é isso? Mas o ideal é que cada um se preocupe com o seu dever. Tratar mal a esposa, tratar com amargura, é uma ofensa não somente à esposa, mas ao próprio Deus. É uma ofensa direta contra o Senhor. Então eu vou concluir trazendo algumas aplicações que eu espero que sejam práticas para a vida de cada um aqui. Primeiro, como amar a esposa. Em primeiro lugar, ore amorosamente por sua esposa. Ore pela sua esposa amorosamente. Senhor, abençoe minha esposa. Ajude minha esposa. Que eu possa cuidar dela, que eu possa amar cada vez mais, que eu possa lidar com as dificuldades que eu tenho com ela e que eu continue amando-a muito. Segundo lugar, lidere amorosamente, ou seja, não seja uma pessoa severa com a sua esposa. Lidere sua esposa com amor, com dedicação. Terceiro, controle sua ira amorosamente. Então tem maridos que tem hora que pega ar, né, com a esposa. Né? Mas às vezes fica para pegar mesmo, né, Marcelo? Rapaz, eu peguei um ar, né? Acontece. Vocês acham que o pastor não pega ar com a esposa, com a irmã Elaine? Pega o ar. Eu digo para ela, Elaine, o povo pensa que tu é a irmã Elaine. Eu brinco com ela. Aí o povo fica te chamando de irmã Elaine. Né? Irmã Elaine. Controle sua ira amorosamente. Eu falo isso com ela brincando. Né? Por isso que eu estou citando aqui, senão eu teria problemas graves. Preocupe-se amorosamente com sua esposa. Então aqui é uma questão também que você está sempre ligado nas necessidades dela. Não é? Então, preocupe-se amorosamente com sua esposa. Emocional, espiritual, físico. Coração da sua esposa, como anda. E aí deu errado? Travou? Está abrindo de novo? Ok. Então, preocupe-se amorosamente com a sua esposa. Em quinto lugar, tome decisões com ela amorosamente. Existem situações que às vezes a gente, homens, né, precisa definir, precisa decidir e, enfim, você cria uma relação com a sua esposa de confiança que você pode tomar certas decisões sem que isso cause certos problemas a mais. Mas sempre que possível, tome decisões juntos, amorosamente. Tome decisões juntos. Certo? Inclusive financeiro. Você trabalha, sua esposa trabalha.
Então, cada um com seu dinheiro. Não, o dinheiro é dos dois. Ambos decidem juntos. Certo? Não, mas o meu dinheiro é para minhas coisas, para eu comprar meu blush, para eu comprar meu, sei lá, meu rímel, minha lente, para eu pintar meu cabelo, as minhas unhas. É meu dinheiro. Não dá para fazer outra coisa. Então tem que ser dos dois. Os dois decidem. Como se submeter ao marido? Eu vou trazer aqui essas aplicações. O pastor Augusto Nicodemos escreveu junto com a esposa dele um livro chamado A Bíblia e a Sua Família. E aí no capítulo que fala sobre submissão da mulher, ele traz essas aplicações aqui que eu trago para os irmãos. Primeiro, mulheres, ore pelo seu marido. Ore pelo seu marido. Oração muda, eu já disse isso, a Vani já sabe. Oração muda as coisas. Se não mudar as coisas, muda nós. É isso? O que acontece quando você ora pelos seus inimigos? Né, irmã Zeneide? Quando você ora pelos seus inimigos, o que acontece? Você não vê mais aquela pessoa como seu inimigo. Você trata com amor. Ore pelo seu marido. Estou falando que seu marido é seu inimigo. Mas talvez seu marido seja uma pessoa difícil. Seu marido é uma pessoa dura, às vezes, complicada. E submeter-se a uma pessoa assim, às vezes é difícil. Torna as coisas mais complicadas para você. Ore por ele. Ore por ele. Segundo lugar, permita que ele exerça a liderança do seu lar. Então, seja uma pessoa aberta à liderança do seu marido. Não tente atropelar as coisas. Terceiro, seja o complemento do seu marido. Seja o complemento do seu marido. Então, cada um exercendo o seu papel, um vai complementar o outro. Então, você precisa entender que não é cada um no seu quadrado, cada um no seu canto. Você precisa exercer o seu papel na vida do seu esposo. Estar perto dele. E quarto, aceite e aprecie a proteção que o seu marido lhe oferece. Então, muitas vezes, seu marido se preocupa com você, fala certas coisas, e você não entende. Talvez seja a forma dele de demonstrar que se preocupa. Aí você fica dizendo, só fica se intrometendo na minha vida. É lógico, é seu marido. É isso? Uma criança diz, meu pai e minha mãe só ficam se intrometendo na minha vida. É lógico. Né? O casamento é isso. É um se metendo na vida do outro, mesmo. Todos sabem as senhas. É isso? Todos sabem tudo. Não é isso? E está tudo certo. Então, aprecie a proteção que o seu marido lhe oferece. Então, meus irmãos, isso que Paulo nos ensina é algo que vai contra a nossa cultura hoje. É óbvio, a Bíblia diz que nós somos iguais, homens e mulheres são iguais, em dignidade. Mas Deus estabeleceu papéis distintos na criação entre homem e mulher. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Maridos devem amar suas esposas, esposas devem se submeter ao seu marido. E nada deve mudar isso. A cultura vai mudar, as influências na vida dos nossos filhos vão ser fortes, na vida de nossas famílias, na TV. Isso não deve mudar, não. Isso aqui não muda, não. Certo? É que Deus nos dê graça para que a gente possa se manter firme nessas verdades. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a seguir essas verdades, a dependência do Espírito Santo, para que, independentemente, Deus, de qualquer circunstância, sejamos fiéis ao Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada família aqui representada, que possam, Deus,
superar as dificuldades no casamento, na família, sempre com amor, sempre em serviço mútuo. Que o Senhor seja gracioso com cada um. Em nome de Jesus. Amém.